agradeço mais uma vez o convite, né? É um prazer estar ensinando aqui um pouco da experiência que eu tenho com a programação em R, né? Principalmente voltada para análise de dados. Então, eu basicamente me dediquei muito nessa área nos últimos anos, principalmente porque eu tive muita dificuldade, né, no início. Então, eu sempre ficava querendo automatizar mais os processos, né, trabalhar com muita modelagem. E aí eu precisava, né, de uma ferramenta que me ajudasse, né, tornasse o meu trabalho mais produtivo, né, mais eficiente. Então eu acabei aprendendo programação em R, né, aí fui para Python também, e fico intercambiando entre essas duas linguagens, né, porque o pessoal lá na computação trabalha com Python, e aí eu tenho que compartilhar trabalho e tal, aí eu tive que aprender porque senão ficava isolado, né. Mas eu gosto muito do R, principalmente para o conteúdo que eu vou dar aula de hoje, né? Fiquei responsável por uma aula sobre análise exploratória, né? E aí eu vou mostrar também um pouco sobre essa estruturação, né, da base de dados inicialmente. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá, William? Aqui. Ok, professor Felipe. Fique à vontade. Eu vou compartilhar a tela do RStudio. Aqui está ok, eu já consigo ver. Consegue ver já, né? Então, Isso. esse documento que está aberto aí é um documento que está disponível no GitHub, né, no meu repositório, tá, do curso. Então, eu criei um repositório lá, o Ener já repassou para vocês, né, o link, e vocês podem fazer download do material da aula de hoje, tá? E aí eu vou fazer algumas correções ainda, e vou fazer de novo a atualização lá, tá? Então, isso aqui já está disponível para vocês, se vocês quiserem ir, né, acompanhando a aula. Caso contrário, não, quero prestar muita atenção, o Enem está gravando, né, ele vai disponibilizar depois e você vai acompanhando passo a passo, tá? Então, qualquer coisa, você tira dúvida aí pelo chat, né, e o Enem repassa isso para mim. Então, eu vou aos pouquinhos explicando aqui a primeira parte, que é na importação de dados, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre importação e estruturação de dados, né, como é que a gente faz para ler os dados com o R, e depois que a gente lê os dados, a gente tem que avaliar sempre a estrutura, se os dados foram importados de forma adequada. Esse é um problema que vocês enfrentam bastante, né? A maioria dos alunos, quando a gente passa trabalho e tem que utilizar algum programa de análise de dados ou de programação, os alunos sentem muita dificuldade na leitura, primeiro. Então, quando vai fazer a leitura, dá problema, sempre vem os dados todo bagunçado, então não consegue fazer a leitura. Eu vou ajudar aqui com alguma função, mostrando tanto o processo manual quanto o processo em código, né? E eu já vou dizendo que eu prefiro sempre o código, tá? Porque o código você pode repetir e fazer com que outras pessoas sigam seus passos, tá? Sem ter nenhum problema durante o procedimento. Depois que a gente estruturar os dados, né? Deixar os dados num formato que esteja ideal para fazer análise, aí a gente vai ver um pouco sobre como a gente implementa algumas funções estatísticas, tá? Principalmente as estatísticas descritivas, para a nossa base. Então, como é que a gente vai calcular a média, desvio padrão, os quartis da distribuição, mínimo, máximo, tá? Aí eu vou mostrar uma forma de você automatizar isso e você produzir estatísticas por grupos, né? Que vocês basicamente vão utilizar bastante isso ao longo das pesquisas. E por fim, para a gente finalizar esse processo de análise exploratória, vou apresentar de uma forma bem inicial, né, um pouco sobre visualizações, porque isso é uma das áreas principais da análise exploratória. Né? A exploratória você vai tentar se questionar, né, sobre aquilo que os dados estão mostrando. Então, peraí, o que é que a gente pode obter de conhecimento com esses dados? Então, uma das formas é estatísticas, e visualizações, duas formas, né? Estatísticas e visualizações. A partir desses grafos que nós vamos ver, a gente pode começar a formular perguntas, tá? Então, não necessariamente você está respondendo perguntas de pesquisa, certo? Mas você está conhecendo e explorando seus dados.
tá? Que é um procedimento antes, de fato, de você estar na sua pesquisa, ou então pode ser também durante o processo de pesquisa, mas não necessariamente está respondendo. Você não vai responder as perguntas, os problemas de pesquisa com análise exploratória, tá? E isso deixa bem claro, exploratória é para você conhecer os dados. Então, o primeiro passo tem a nossa base de dados lá, tá? A nossa base de dados disponibilizada é dados, minicurso, ppgcc.csv, tá? Tá em arquivo CSV, eu acho, quando você estiver trabalhando com R, é preferível que você utilize o arquivo no formato CSV, né? Que é separado por vírgulas. Ou então TXT mesmo. É preferível ao formato Excel. Porque o formato Excel você vai ter que utilizar outro pacote, e às vezes dá um problema de instalação, que tem que ter o Java, e aí tem questão de formato do Excel e tal. Então, Excel é muito trabalhoso para você fazer a leitura de dados. Se for impossível transformar, aí você vai ter que buscar, né, como importar dados, tá, com Excel. Eu trouxe aqui da forma mais simples. Então, quando você estiver produzindo sua tabela lá, de dados para fazer a importação, procure salvar como um arquivo CSV, certo? E aí, a forma manual vou mostrar primeiro, né, que é a forma que normalmente vocês vão fazer na primeira vez, porque vão ter dúvida de como digitar um código, alguma coisa do tipo. Você vai vir aqui, onde tem ambiente à direita, a gente tem um botão aqui chamado Import Dataset, né? Aí tem diversos formatos, né? Inclusive ele pode fazer importação de arquivos de Stata, que muita gente da área da pós utiliza também, tá? SAS, SPSS, Excel também, tá? Ele vai instalar lá o pacote. E a gente tem aqui o formato texto, né? Que aí seria o CSV ou TXT, tá? Então, você pode utilizar o Basic, que é o formato, é a função básica do R, já vem instalado nele de forma nativa, você não precisa carregar nenhum pacote. Ou então você usa o ReadR, que é um pacote que ele é mais eficiente, tá? Mais rápido e é mais inteligente no sentido que ele consegue compreender um pouco a forma como você está apresentando os dados, tá? Então eu vou usar ele, tá? A gente vai clicar aqui e ele mostra essa parte aqui inicial de como você importar texto, né? Dados em formato de texto, e você vai procurar o arquivo, tá? Então eu vou aqui fazer uma busca, né? Esse é um formato bem simples, eu tenho que colocar lá na pasta. Então, eu estou aqui na pasta, e aqui tem um arquivo, tá? Então, vou lá adicionar, e aí ele vai mostrar para mim aqui um preview, né, de como é que esses dados serão lidos. Tá? Então, ele já mostra mais ou menos o tipo do dado, né, o que cada coluna significa e os valores. Então, inicialmente, nossa base, ela é bem grandinha, tá? Eu tentei construir uma base aqui bem com 50, ó, botou aqui 50 dados iniciais, mas essa tabela ela tem muitas observações. Então, ela tem as empresas, tá, que negociam ações na B3, na Bolsa. Aí tem informações de CNPJ, o setor econômico, data, como está o formato da data. Ele vai ser importado como texto. A gente vai ter que fazer uma transformação disso aqui para que o R entenda como uma data. Por que a gente faz isso? Para facilitar o manuseamento dos dados, tá? Valor do mercado, tá? Aqui são empréstimos, financiamentos de longo prazo, curto prazo, a gente tem receita líquida, tem patrimônio líquido consolidado, passivo não circulante. Então, tudo isso aqui cada coluna dessa é uma variável, tá? Ó, fluxo de caixa operacional, veja que a gente tem dados faltantes, ó, NA, a gente vai ter que também tratar esse tipo de dado, né? Isso aqui é falta de informação, então o R, ele utiliza o NA, tá? Estoques, BIT, dívida que é a pagar de curto prazo, depreciação, amortização, clientes curto prazo, tem várias informações, tá? Ativo total, circulante, e tem as aplicações financeiras, aí você tem vários tipos, né? Tem aplicação financeira do valor justo, curto prazo, longo prazo, custo amortizado, certo? Inclusive tem algumas variáveis que a gente vai nem usar aqui, tá? NA, contas a receber.
Inclusive, essa informação aqui está equivocada, certo? Aí a gente vai aprender a retirar também, não vai utilizar. Então, vejam que a base é bem completa. Então, assim, quando a gente verifica que está tudo correto, né, assim, você não está vendo nenhuma estrutura equivocada, então você pode fazer a importação aqui. E, inclusive, ele já mostra aqui qual seria o código a ser utilizado, tá? Ele demonstra que está carregando o pacote readr e está criando um objeto, né, utilizando a função readCSV, tá, com os dados. Então, você pode fazer essa importação, ele vai salvar um objeto no seu computador. Então, vocês já viram que pode vir aqui e clicar, tá? Se seus dados estiverem com delimitadores diferentes, aí você pode vir aqui e alterar. Veja que, ao colocar um delimitador de valores como ponto e vírgula, eu tenho um problema na minha base. Por quê? Porque eu salvei como delimitador vírgula. E aí, qual foi o separador decimal? Eu usei o separador decimal do padrão, né, que o pessoal utiliza, que o R utiliza, que é o ponto. Então, às vezes você vai, se você salvar os seus dados com separador decimal, a vírgula, o delimitador de valores não pode ser a vírgula, tá? Possivelmente será a ponto e vírgula. Então, você vai ter que vir e alterar aqui. Tá? Então, eu recomendo que você deixe tudo padronizado, que é mais fácil para trabalhar os dados, né? Evita colocar mais informação. Então, deixa aí. Quando for salvar, salve com um separador decimal no ponto. Tá? Então, aqui você pode vir fazer a importação dos dados. Eu não vou importar aqui, vou mostrar de forma manual, código, né? Manual não, com código. Então, assim, a gente tem que verificar sempre se o diretório de trabalho é o diretório onde está o arquivo, certo? Onde o arquivo está salvo. Então, a gente vai verificar, uma das formas de verificar isso aí é utilizando a função getWD. A função getWD, ela nos retorna o diretório desse arquivo. Então, eu vou lá e clico, e eu vejo que, ó, já está no diretório minicurso_eda, tá? Então, como já está na pasta de trabalho, eu não preciso fazer a alteração. Caso eu necessite fazer a alteração, eu vou usar a função setwd, e aqui dentro eu vou colocar o endereço do meu diretório, certo? No caso, se não tivesse, eu teria que colocar esse endereço aqui. Tá? E aí, como é que você vai saber? Você tem que ver no seu computador qual é o endereço adequado. Então, você vai lá na pasta e pede o endereço da sua pasta, tá? No seu computador. Aí depende da versão, né? Se for Linux, Windows ou o Mac OS. Cada um tem uma forma diferente de retornar para você o diretório daquela pasta, né? O diretório não, desculpa, o endereço. Então isso aqui eu não vou precisar fazer, porque no computador já está na pasta adequada, tá? Então, a gente precisa importar as bibliotecas e os dados. Essas bibliotecas aqui já estão instaladas no computador. Para você instalar, você pode instalar manualmente ou instalar por código, né? Então, para instalar manualmente, você vai vir nesse quadrante aqui, Packages, Install. E aí você vai colocar o nome do pacote, no caso aqui seria readr, primeiro, readr, e clicar em Install, ele vai passar um tempinho e vai instalar o pacote. Instalou o primeiro, vai vir no segundo lá, Deploy, tá? Até instalar até o último pacote aqui, ggplot2, certo? Então, esse é o formato manual. No formato de código, tá? Seria você vir aqui nessa área de trabalho. Então, veja só, eu gosto de usar o notebook, que é esse formato de arquivo, porque ele permite que a gente crie um arquivo, vamos dizer assim, de leitura. Você pode criar um PDF, você pode criar um arquivo em HTML, você pode criar um arquivo em Word, a partir desse tipo de documento. Se você usar o script, né, que seria o arquivo .r, você não tem como produzir, porque ele é um arquivo nativo do R. E o R Markdown, que é esse formato aqui, ó, você vem, quando você for criar, você clica aqui o R Markdown. Então, no R Markdown, ele vai ter essa estrutura aqui. Então, é uma estrutura que você permite colocar texto e código, tá? Então, para rodar código, você tem que criar esse blocozinho aqui de código. Então, para criar esse bloco, você você pode vir aqui, ó, Insert, e coloca o R, tá? Insert um novo bloco de código do R.
E aí o que tiver aqui dentro essas aspas aqui, chaves e o R, isso aqui vai ser um script do R. Então você vai ele vai interpretar o código do R nesse espaço aqui, tá? E o que não tiver vai ser só texto. Então, para instalar o pacote, eu vou utilizar o comando install.packages e dentro das aspas, pode ser duplas, podem ser aspas duplas ou simples, você vai colocar o nome do pacote, né? Então, VDR. E para rodar esse comando, tá? Você está na linha, você dá Ctrl Enter. Então, na linha Ctrl Enter, ele vai rodar esse comando. Como eu já instalei, eu não preciso, né? Então, eu não vou rodar esse comando aqui. Se você quiser rodar todo o bloco de código, todo o bloco, todos esses comandos de uma vez só, você vai apertar Ctrl, Shift e Enter. Ou então você vem aqui, ó, nessa setinha aqui verde e clica e vai rodar todo esse bloco de código, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar essas bibliotecas. Para importar é só usar a função library. E aí tem algumas bibliotecas aqui, ó, readI para ler os dados, dplyr para manipular dados, fastDummies é para criar variáveis dummies. Esse magritr aqui é para utilizar um operador pipe que facilita bastante o processo, facilita muito o processo de manipulação de dados, tá? Então, quando você estiver fazendo diversas operações, uma atrás da outra, em apenas um código, você utiliza o pipe, que vai ser uma forma de você conseguir extrair o que tiver dentro da função para fora. Então, você vai chegar e dizer, vai ser um processo bem lógico, você vai sequencialmente. Por exemplo, eu quero fazer primeiro, pegue os dados, depois aplique a função de filtro, depois aplique uma função de seleção de colunas, depois aplique uma função de agrupamento. Então, tudo isso vai ser sequencial se você utilizar esse operador. Caso contrário, você vai ter que fazer função dentro de função, o que pode deixar algo bem complicado lá na frente. O pacote ZOO é para trabalhar com datas, especificamente, tá? Ou seja, ele consegue ler as datas daquele formato que eu apresentei para vocês. E o ggplot, o 2, é o pacote para criar visualizações e gráficos, tá? Então, para importar esses dados aqui, eu estou utilizando a função read_csv, que é do pacote readr. E aí eu coloco aqui o nome do arquivo, né, com sua extensão, entre aspas. E vou salvar, ó, veja, eu posso usar o igual, como posso usar a setinha, tá? Essa setinha aqui, ela seria, no caso, o símbolo do menor e assim, o símbolo do menos, tá? No meu caso, ele está com a alteração no R que faz com que os símbolos eles fiquem mais bonitos, tá? Então, no seu caso, não estaria assim. Seria o símbolo do menor e o símbolo do menos. Ou então você usa o igual. Esses dois símbolos são símbolos de atribuição. Tá? Então, por padrão, normalmente o pessoal do R digita o código dessa forma. Então, acaba que todo mundo vai escrever assim. Poucas pessoas escrevem um código de R com o símbolo do igual para atribuição. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a função read_csv, lendo esses dados e salvando um objeto aqui df. Vou fazer isso. Vou ler o código. Ó. E aqui ao lado do meu ambiente de trabalho, o objeto df foi criado. Ele tem 11.292 observações. Se você quiser visualizar no formato de Excel, assim, planilha, você clica aqui e ele vai abrir como se fosse uma planilha aqui de Excel com todos os arquivos, tá? Felipe, Fala. aquele não criou esses dados. Morreu aí o áudio? Eu botei para rodar e ele não criou esses dados aqui. Que algumas pessoas estão tentando fazer, Felipe, rodar a mesma linha, mas... Quais são os problemas que estão aparecendo? Eu preciso ter o feedback. Peraí, é o Arthur que está falando, é isso? Quem é que falou? Sim, foi eu. O Arthur disse que não apareceu para ele a tabela, né? Antes, e aí ele está dizendo que não está aparecendo os dados. E a Risolene está dizendo que a parte de importação não funcionou. Como eu falei, se você não conseguir fazer a importação por meio do código, você pode fazer manualmente, tá? Talvez
um dos problemas seja você não tem instalado esses pacotes. Então, você teria que fazer a instalação. Eu teria que vir aqui e clicar em Install Packages para todos esses pacotes aqui, tá? Então, eu teria que fazer deixa eu dar uma forma aqui mais manual, né? Eu tenho que vir aqui e instalar todos os pacotes, se você não tem instalado no seu computador. Se for a primeira vez que você está utilizando o R, possivelmente você não tem. E aí ele vai dar o problema, certo? Então, você tenta instalar aí os pacotes, tá? Então, você vai usar esse comando aqui para todos esses pacotes. Depois, a segunda etapa de você verificar, depois que você instalou todos esses pacotes aqui, um a um, aí você vai carregá-los. Então, se não aparecer nada, é porque possivelmente não deu problema, tá? E aí, a segunda etapa, como eu falei, você tem que verificar seu ambiente de trabalho, qual é? GetWD. Você tem que verificar se o seu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho onde está a base de dados. Se a base de dados, o arquivo, né, não estiver nesse diretório, você pode pegar o arquivo e colocar nesse diretório, nessa pasta, ou então você pode selecionar aqui o diretório, certo? Qual é o diretório que você vai colocar? Aí é específico do seu computador, eu não tenho como dizer, porque eu não sei qual é o endereço do seu computador, certo? O endereço é a pasta. Aí o que eu recomendo? Como é uma questão inicial, é mais difícil, é melhor você ver o diretório, qual é o diretório que GetWD, ver qual é a pasta, coloca o arquivo, qual é o arquivo? Esse aqui, ó. No meu caso já está na pasta já. O arquivo é dados_minicurso_pp_gcc.csv. Coloca esse arquivo na pasta que está sendo trabalhada no R. Tá? Esse arquivo está lá disponibilizado no GitHub. Possivelmente, se você baixou o código, você baixou também a base de dados. Tá? Então, faça essa análise aí. Tá o GetWD, verifica se está na pasta. Qual é a pasta? Coloca o arquivo lá. Depois de colocar o arquivo lá, aí sim você vai tentar rodar aqui o código. Felipe. Oi. O André está perguntando qual a versão do R está sendo usada. É a versão mais atual. Sempre deixa a versão mais atual, tá? Atualizada. Isso é uma questão que você tem que fazer. Sempre faça a checagem aqui se há alguma atualização. Então, você tem que instalar o R, né? O R mesmo, a linguagem R. E depois você instala o RStudio. Aí sempre atualiza os dois, tá? Deixa o mais atualizado. Porque alguns pacotes atualizam e são dependentes de versão. E você não vai conseguir rodar se você não instalar a versão mais atual. Eu acho que é a versão 4 ponto alguma coisa. 4.013, eu acho. É isso aí. Então, eu criei o objeto df, tá? E aí temos duas funções aqui básicas para para analisar a estrutura dos nossos dados, tá? Se o seu arquivo, se você importar com essa função read_csv, ele vai criar um objeto chamado tibble, T-I-B-B-L-E, que é um data frame com anabolizantes, vamos dizer assim. Ele tem mais funcionalidades, tá? Ele é mais poderoso. E aí você pode usar a função glimpse, tá? Essa função glimpse, ela está associada ao pacote dplyr. E essa função, ela mostra a estrutura. Veja aqui que a gente tem, ó. Ele mostra a estrutura dos dados. Então, a gente tem a quantidade de linhas, 11.292, e quantidade de colunas, 34 colunas. Ele vai mostrar o nome de todas as colunas, o tipo daquele vetor, né? A vetor é a coluna, se é caractere, texto, se é factor, que é uma variável categórica, se é double ou numeric, né? Que é uma variável numérica quantitativa, tá? Ou se é int, né? Que é integer, que é uma variável discreta numérica, tá? É como se fosse um número inteiro. Então, esses são os formatos. Veja que no nosso caso aqui a maioria é double, né? Numérica, e temos aqui
4 variáveis de texto, né? Que no caso não está totalmente correto. Por quê? Porque a data não é um texto, data é data. O R, ele tem o formato date, né? Então, a gente pode criar isso aqui, formato date, que vai ajudar a gente lá na frente. Tá? Aí, veja só, como é que tá aqui a formato da data. Tá os primeiros, as 3 primeiras letras do mês, espaço e o ano. Tá? Então, são dados aqui, esses aqui são dados trimestrais, tá? Então, temos os trimestres aqui do ano. Da disponibilidade das informações contábeis, tá? Então, essa glimpse é uma função que você pede para ver a estrutura. Aí o operador pipe aqui, ó, tá vendo? Esse operador pipe serve para a gente fazer isso. Para a gente retirar o objeto dentro da função, que aí facilita a nossa leitura do código. Isso aqui é um pouco que o pessoal utiliza lá na linguagem, em linguagens mais avançadas, né? Que são de alto nível, vamos dizer assim, que facilita a leitura do código, né? Transforma mais humano, mais próximo da linguagem humana. Então, o que a gente poderia ler aqui, ó? Você pega os dados, esse objeto df, e então, né, aplica a função glimpse, ou seja, extrai aqui, mostra a estrutura dos dados. A forma tradicional é utilizada da seguinte forma, glimpse, df. Até agora a gente não vê muita diferença não, assim, isso aqui é um objeto só, então tanto faz você usar o operador pipe quanto não utilizá-lo. Mas quando você estiver fazendo manipulação de dados, que você vai fazer diversas operações de forma sequencial no mesmo código, então você fica colocando função dentro de função dentro de função, a leitura fica difícil, então a gente utiliza o operador para facilitar essa leitura, tá? O operador aqui, deixa eu ver como é que eu faço para... Tem uma forma de... Shift, Ctrl, Shift, M. Se você apertar Ctrl, Shift e M, aí ele cria o operador, tá? Você não precisa escrever ele como... Assim não, dá trabalho. Então o atalho é Ctrl, Shift e M. Ele já cria, tá? Aí a outra função que você pode utilizar é a função do R, a função nativa do R, que é o str. Tá? Ela mostra aqui, ó. Você quer mais, veja que a leitura aqui é pior, né? Fica mais difícil a leitura. Então, ele diz que é um table, que também lá no final das contas é um data frame. Data frame é um formato de tabela, assim, né? Onde cada linha você vai ter uma observação e cada coluna sendo uma variável. Assim, o formato do str é mais complicado de você ler, é mais poluído. Eu gosto mais da função glimpse. Tá? Professor Felipe. Oi. Isso, o Matheus Soares está perguntando, você prefere montar o date frame no Excel e importar para o R ou montar no próprio programa? Eu prefiro montar tudo no R mesmo. Eu tento pegar o dado bruto, importar o dado bruto e manipular aqui, porque você automatiza e é muito mais rápido. E você não tem a possibilidade de errar, assim, no sentido de que você tem toda a história contada, né, do que foi feito, passo a passo. No Excel, se você apaga uma coisa sem querer, você não sabe mais nem o que fez lá na frente. Então, lá você altera célula por célula manualmente, você pode errar e depois se perder no processo de estruturação dos dados. Aqui não, aqui você vai padronizar, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu recomendo é a gente transformar essa coluna de data, tá, no formato datetime, né? O formato datetime é um formato de datas no R, certo? Então, para transformar isso, eu vou acessar a coluna, tá, data. Veja que a gente acessa a coluna do data frame utilizando, a gente pode utilizar o cifrão, tá? E aí você vai colocar, ó, o RStudio é legal porque ele já automatiza o processo de seleção das variáveis. Então, eu coloquei df, que é nosso objeto, coloquei o cifrão, ele já mostra todas as possibilidades para a gente, ó, das variáveis. Então, quando você digita aqui as primeiras letras, ele vai, ó, selecionando. Então, df data. Eu quero utilizar a função que vai ler aquele vetor, aquela coluna, data, e vai transformar ela no formato de data, tá? Então, é no pacote Zoo, né? Aí no pacote Zoo a gente tem a função chamada as, né? Deixa eu criar um símbolo de atribuição, porque eu estou atribuindo, né? Eu estou dizendo que essa coluna data vai receber um vetor de datas dela mesma. Então, as.year month. Então, nesse formato que a gente tem, que é
as 3 primeiras letras do mês e o ano, ele está no formato year month, né? Ou seja, month aqui, M-O-N, é de mês e year de ano, tá? Se tiver em outro formato, aí você vai ter que utilizar outra função, tá? Eu coloquei esse formato porque normalmente você faz a importação dos dados lá do Economática, né? Aí vem esse formatozinho de mês, né? Mês e ano, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, eu posso utilizar, como eu falei, com o operador ou sem o operador pipe. Então, se fosse sem o operador pipe, eu vim aqui e aplicava a função diretamente. Se eu quiser usar o operador pipe, eu vou apagar aqui, eu vou chamar o objeto interno, né, dfdata, e então vou aplicar a função s.yearMonth, tá? E aí ele apareceu verdinho, né, tudo certo, a gente vai verificar novamente a estrutura para ver se... Agora sim, ele chamou aqui, ó, e alterou o tipo da variável que estava em caractere para yearMonth, ou seja, essa variável agora é uma variável de data mesmo. É tanto que ele tira até as aspas aqui. Isso aqui acaba sendo, no final das contas, uma variável, né, de data categórica, né? Ou seja, a gente tem como padronizar isso aqui, tá? Trabalha de forma mais simples. Então, primeira etapa, a gente conseguiu, de fato, transformar, tá? Aí a gente vai criar algumas variáveis. Não vou utilizar todas as variáveis, não, tá? Estou mostrando aqui uma base grande, porque a gente vai filtrando e selecionando só aquilo que a gente quer. Aí esse código eu já deixei pronto, que ele é grande e é demorado demais para eu escrever, mas eu vou explicar ele passo a passo, tá? Então, a gente vai criar a variável ano. Ó, por isso que eu transformei no formato de data, porque eu quero extrair só o ano. Aí eu vou ter uma função para extrair só o ano daquela variável. Eu quero extrair só o trimestre. Aí eu vou ter que criar uma função, transformar um padrão lá de mês, né? Vou dizer que vou extrair um mês daquela variável de data e vou criar uma variável categórica para representar cada mês como um trimestre. Depois a gente vai criar a variável de receita. Eu coloquei aqui receita T-1, mas receita T, tá? Vamos criar uma variável do logaritmo do ativo total. Muitas vezes quando a gente vai fazer modelagem, né? Criar os modelos lá estatísticos, a gente sempre trabalha com o logaritmo do ativo. Né? Vamos criar uma variável chamada market book, como sendo o valor do mercado dividido pelo patrimônio líquido consolidado de um período anterior, certo? Eu estou utilizando o período anterior como escalonamento, tá? Isso aqui eu não vou explicar tudo isso porque a gente utiliza esse tipo de variável, não, mas vocês estão mais antenados até do que eu nesse processo de pesquisa em contábeis, mas a gente sempre utiliza, né, algum escalonamento para reduzir a escala dos dados para facilitar o processo de modelagem. Então, mark to book, endividamento, disse aqui que era o total de empréstimo de curto prazo, mais empréstimo de longo prazo, dividido pelo ativo total de um período anterior. O ROA, peguei como lucro líquido, dividido pelo ativo de T-1. A margem operacional é EBIT sobre receita, tá? E aí a gente vai escalonar algumas outras variáveis pelo ativo total de T-1. Então a gente tem que criar essas variáveis. Aí a gente vai usar o pacote deploy, ele tem a função chamada mutate. Tá? A mutate, você coloca o nome da variável, a equação, ele já vai criar essa variável dentro do seu data frame. Tá? Isso facilita muito o processo. E dentro do pacote deploy, a gente tem uma função chamada leg, tá? Que se você fizer o agrupamento por nome e data, né? Desculpa, pelo nome, se você fizer o agrupamento por nome, e você tiver dados ordenados por datas, ele consegue já extrair isso para a gente. Então, se eu crio uma variável, por exemplo, essa aqui que tem dividido pelo ativo total de T-1, isso aqui, ó, lucro líquido, o ROA, lucro líquido sobre ativo de T-1. Eu vou aplicar o leg aqui em ativo de T-1 e ele vai pegar o ativo de T-1 daquela empresa no período anterior. Né? Ela não vai pegar de outra empresa. Não, porque você fez o agrupamento por nomes de empresas. Tá? E você tem uma data. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, eu vou inicialmente chamar aqui o nosso data frame, ó, df, e então, ó, uso o operador pipe. Você imagina aí, o tanto de função que tem aqui, se eu não colocar esse operador pipe.
vai ficar um negócio gigantesco e bagunçado. Então, a gente pega aqui df, e então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar o data frame, pelo nome. A função de ordenação é o arrange. O arrange, ordenado por nome, vai pegar nosso data frame e fazer aquela ordem, tá? A ordem pelo nome. Você faz lá no Excel, você faz um filtro, né? No filtro você coloca de ordem crescente, por exemplo, né? Ordem alfabética. Então, o arrange vai fazer isso para você. Depois eu vou agrupar por nomes. Por que eu vou agrupar por nomes? Porque eu quero fazer cálculo, criar variáveis com lags, né? Então, eu quero pegar, por exemplo, o ROA, lucro líquido dividido pelo ativo T-1, mas eu quero só da empresa, eu não quero que ela calcule o ativo T-1 da empresa anterior. Não, eu quero só daquela empresa. Então, eu fiz o arrange, a ordenação, depois vou fazer o group by. O group by faz esse grupo, tá, de nomes. Então, eu vou trabalhar cada empresa de forma separada, tá? Depois eu vou fazer o filtro. O filtro mesmo é o filter. O que é que esse filtro faz? Eu vou colocar o nome da variável que eu quero e dizer a condição. Nesse caso aqui eu coloquei, ó, exclamação igual é para dizer que é diferente. Eu quero um ativo total diferente de zero. Por quê? Diferente de zero. Porque eu tenho uma variável aqui que é escalonada, dividida pelo ativo. Se eu tiver o zero, vai dar problema, né? Eu não posso dividir nenhum número por zero. Mesma coisa do patrimônio líquido consolidado. Tá? E mesma coisa da receita. Então, a gente tem que remover, ou seja, tem que ser diferente de zero. O filtro faz isso. Eu poderia colocar o seguinte, só as empresas com lucro. Aí eu ia colocar o seguinte, não é o meu caso, tá? Mas eu poderia colocar empresas com lucro. Eu tenho que botar aqui, lucro líquido maior que zero. Ou maior ou igual a zero, né? Se você quisesse também empresas só positivo, né? Com resultado positivo, tá? Mas não é o nosso caso. Então, você pode colocar aqui as condições, tá? Aqui é o filtro. Depois que você faz a ordenação, o agrupamento, o filtro, você vai criar as variáveis. A função mutate, ela cria. Como é que eu vou criar? Eu boto o nome da variável que eu quero criar e em seguida a equação. Eu vou criar uma variável trimestre, que é uma variável fatorial, é categórica, tá? Categórica é factor no R. E do pacote Lubridate, estou deixando bem claro aqui, eu estou pegando o pacote Lubridate. Aí, essa forma aqui de chamar a função é para deixar claro que a função month é do pacote Lubridate, porque a função month também tem outro pacote. Se eu não me engano, tem no ZUL, mas eu não quero do pacote ZUL, eu quero do pacote Lubridate. Porque se eu aplicar essa função month na data, ela vai extrair só o mês. Só o mês. E depois eu vou criar quais os levels. Os levels é 3, 6, 9 e 12. Os meses são 3, 6, 9, 12. Eu tenho um mês de março, mês de junho, mês de setembro e mês de dezembro. E quais são os rótulos? Os rótulos são as categorias. Eu vou chamar de Q1, Q2, Q3 e Q4. Tá? Então, eu vou chamar isso de quarto T1, né? Quarto T2, quarto T3, quarto T4. São os trimestres. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável chamada trimestre, que vai ser uma variável categórica para identificar qual é o trimestre. Tá? Depois, aí vírgula, né? Ó, vou criar a variável ano. Aí do pacote Lubridate, a gente tem uma função chamada year. E se eu aplico o year numa variável de data, ele vai me retornar só o ano. Tá? Depois eu crio uma variável ativo total aqui. Ó. Uma coisa, você tenta simplificar. Quando você estiver criando essas variáveis, tenta deixar tudo minúsculo mesmo e separado por underline, tá? Evita aí usar caracteres especial, como acento e tal, que vai dar problema. Então, variáveis, elas têm que ser salvas principalmente com textos normais e texto assim, e números, mas o número não pode iniciar o nome da variável, tá? Então, não poderia começar aqui, tipo, um ativo total. Eu posso colocar ativo total 1, mas ela não pode iniciar com número. Então, eu chamei aqui ativo total, vai ser o quê? O log. Ó. A função log, ela vai aplicar o logaritmo do ativo total. Aí, receita, vai ser a receita dividido pelo lag do ativo total. Aí, veja só, do pacote deploy, eu tenho uma função chamada lag. O que ela vai fazer? Ela vai pegar uma observação anterior daquela empresa. Por que daquela empresa? Porque eu fiz o arrange e fiz o group by. Tá? Então, eu estou criando aqui a receita como a receita do próprio período dividido pelo ativo total de um período anterior. Vou fazer o mark to book, como aquela função, como eu mostrei acima.
vai ser o valor do mercado dividido pelo leg do PT LQCO, né, que é o patrimônio líquido consolidado. Vou criar a variável endividamento, aí eu vou botar a fórmula matemática mesmo. Entre parênteses, eu somo os empréstimos de financiamento curto e longo prazo e divido pelo leg do ativo total. Eu vou criar o ROA, lucro líquido pelo ativo total em T-1. E vou criar a margem operacional aqui como EBIT dividido pela receita. Depois que eu criei essas variáveis, eu vou desagrupar, tá? Por que vou desagrupar? Porque eu vou criar um data frame, né, novo, atualizado. Daí eu não quero grupos, eu quero um data frame, uma tabela tipo no formato normal. Aí depois vou fazer o select, a função select é para selecionar só as colunas que eu tenho interesse, tá? E aí eu vou selecionar nome, setor econômico Bovespa, ano, trimestre, ó, as variáveis que eu criei aqui, trimestre, ativo total, tá faltando aqui, não, ano, trimestre, ativo total, receita, mark to book, endividamento, ROA e margem operacional. Depois eu vou omitir os NAs. Aí NA.omit remove as linhas que apresentam dados faltantes, né, aqueles NAs. Então isso aqui é toda essa função, né, esse código. Salvei em dados, ó, verifique que ele criou aqui um data frame, um objeto, dados. Então a gente tem aqui as 10 colunas desejadas e as variáveis que a gente criou, né? Ó, veja que ano, tá aqui só o ano. A gente tem trimestre aqui, ó, uma variável categórica, ó, Q2, Q3, Q4, Q1. Setor, ativo total, receita, mark to book, endividamento, ROA, margem operacional. A gente trabalhou aqui nossa base. A base já está empilhada, né? Está totalmente estruturada, certo? Então essa aqui foi a forma da gente estruturar nossos dados, tá? Além disso, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode criar variáveis dummy com a função dummy calls, underline calls. Tá? Essa função, por exemplo, se a gente pegar aqui nossa base de dados, chama ela, o dummy calls, e a gente coloca select columns. Select columns é o argumento que diga quais são as colunas que você quer criar como variável dummy, né? A variável dummy é aquela variável 0, 1, né? Binária. A gente utiliza normalmente para variáveis categóricas, né? Você quer utilizar um modelo lá e quer utilizar variáveis dummies para setores. Eu tenho setor aqui como uma variável categórica, mas ela não tem variáveis dummy para ela. Eu teria que ter uma variável aqui para bens industriais, 0,1. Deixa eu ver outro setor aqui. Saúde, 0,1. Outra variável para utilidade pública, 0,1. Então, teria que ter uma variável para cada setor desse aqui. Aí a função dummy calls, selecionada a variável, vamos dizer aqui, vamos selecionar aqui setor econômico, Bovespa. Ele vai retornar para a gente, ó, ele retorna a variável setor econômico Bovespa, ele não exclui, tá? A gente pode excluir depois, mas ele cria, vamos ver aqui, ele cria, ó, uma variável dummy para cada setor que apresenta na nossa base. Então, veja só, nossa coluna. Eu tenho aqui, ó, bens industriais, comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico. Veja que ele criou uma dummy para cada setor. Se você quiser adicionar mais de uma coluna, aí você cria um vetor dentro dessa para select columns, né? Então, o vetor é criado com uma função C. Eu vou dizer, ó, eu quero criar variáveis dummies para setor econômico Bovespa e variáveis dummies para trimestre. Veja que trimestre aqui também, né? Vamos ver aqui. Ó, os setores, as variáveis dummies para setor. E as variáveis dummies aqui, ó, para trimestre, ó. TQ1, trimestre Q1, trimestre Q2, trimestre Q3, trimestre Q4. Então, isso aqui facilita muito a vida da gente, né? A gente tá... Uma função apenas, você consegue criar as variáveis dummies aí, nossa base. Eu não vou colocar não, tá, essa variável, assim, porque no nosso caso eu não vou fazer nenhuma modelagem, então como não foi modelagem, eu não preciso criar essas variáveis dummies. Mas fica aí a critério para quem quiser, quem precisar utilizar essa função chamada dummy underline calls. Aí o pacote aqui, só para deixar claro, é o fast dummies, tá? Esse aqui, ó. Esse pacote aqui, ele contém essa função. Aí ela é bem otimizada, bem rápida. Aí pronto, a gente já estruturou nossos dados, né? Aí a gente vai agora para ver como a gente calcula a estatística descritiva.
Aí a estatística descritiva, ela nos auxilia bastante no processo de entendimento dos nossos dados, né? Normalmente as pesquisas, elas sempre aparecem, né? A primeira coisa que a gente coloca nos resultados, estatística descritiva dos nossos dados, né? Então, você pode ter perguntas como empresas maiores possuem maior rentabilidade, ROA, a receita da empresa está correlacionada ao ROA, existe diferença entre das receitas entre os trimestres. Aí, para tanto, né, para que a gente responda esse tipo de pergunta, a gente vai fazer uma estatística descritiva inicialmente para verificar, né? Depois a gente faz um teste estatístico para, de fato, responder essa pergunta com robustez, né, com segurança. Mas aí as primeiras análises dos dados é feita de forma descritiva. Você tem aqui média, mediana, desvio padrão, variância, correlação. Você pode ter também quartis, né, os percentis da distribuição, mínimo, máximo, tá? Eu coloquei aqui entre as classes o nome da função no R que calcula cada uma das estatísticas. Então, média, a função min, mediana, a função média, desvio padrão, SD, variância, VAR, a correlação, a cor, tá? Então, você vai ter uma função para cada estatística dessa. Então, vamos ver aqui de uma forma inicial, né? Você tem também uma função chamada summary, que faz o resumo, né? Antes de você avaliar cada variável individualmente, e você fazer uma análise mais aprofundada, você pode utilizar a função summary ao seu data frame, né? Aplicar ao seu data frame, e você vai verificar um resumo estatístico dos seus dados. Então, eu vou pegar aqui nosso data frame dados, e então vou aplicar a função summary. E aí ele faz um resumo geral dos nossos dados, né? Então ele vai pegar cada coluna e apresentar algum resultado para ela. No nosso caso, o nome, ó. O nome não é uma variável quantitativa, então ele não tem como apresentar nenhuma estatística, de fato. Ele vai dizer a quantidade de observações que você tem, e vai dizer a classe dela e o modo, né, que seria, no caso, a mesma coisa aqui. Então ela vai dizer, ó, tem 9.703 observações e uma variável caractere, ou seja, um texto, tá? Em seguida, ela mostra aqui, ó, o setor econômico Bovespa, da forma também é um texto, né, caractere, e não tem nenhuma estatística. Aí o ano ele mostra, né, você já tem uma variável de data e que é numérica no final das contas. Então, você tem o valor mínimo, ou seja, a primeira observação anual é de 2007, e a última aqui, 2020. Então, eu tenho dados de 2007 até dados de 2020, tá? Então, uma amostra aí bem considerável, né? Trimestres, ó. E veja que é desbalanceado, porque no caso do trimestre a gente tem quantidades diferentes, né? Então, porque lembra que eu removi os NAs, né? Lá na frente, antes, no caso antes, anteriormente, eu usei a função na.omit e omiti os dados NA. Quando você omite dados NA, você cancela a linha. Então, a gente tem desbalanceamento de dados porque tem empresa com falta de informação em algum período. Então, aqui tem a quantidade de observações para cada trimestre. Quando a variável for categórica, né, factor, no caso do R, ele vai retornar para a gente a quantidade de observação para cada característica dessa. Tá? Veja aqui. Aí o ativo total é numérica. Aí sim ele vai trazer mínimo, o valor mínimo da nossa amostra, o primeiro quartil, que seria 25% dos dados. Isso aqui é o valor, tá, em que se acumula 25% dos dados. Então eu vou ter 25% à esquerda e 75% à direita, tá? Mas é o ponto, 13.487. Nesse ponto a gente acumulou 25% dos dados. Tem uma mediana que é 50%, né, está dividindo a amostra e a distribuição em 50% de observações para a esquerda, 50% para a direita, é 14.72. Eu tenho uma média, que é próximo da mediana aqui, no caso está uma distribuição bem quase simétrica, né? Eu tenho um terceiro quartil e eu tenho um máximo aqui, tá? 20. Então essa é a distribuição quantitativa, ele mostra essas estatísticas. O terceiro quartil é 75%. E aqui tem outras variáveis, né? Se você verificar aqui, ó, a receita tem valores negativos, você tem o mark to book aqui, ó, o endividamento, tá? O ROA e a margem operacional, tá? E a margem operacional e o mark to book, você tem valores muito extremos, né? Lá na frente a gente vai ver como tratar isso aqui de uma forma simples, tá? Não a forma, vamos dizer assim, que de fato é a forma correta, porque eu não tenho como dizer isso para você, você vai ter que ver, no seu caso específico, qual é a forma correta de fazer o tratamento dos dados, mas eu vou apresentar uma forma geral, tá? Então, tem como a gente fazer um gráfico, uma análise robusta com um mark to book que está variando aqui de menos 13 mil até 25 mil e tem média de 30, tá? Tem uma distribuição muito complicada aqui. Então, essa é uma forma de resumir os dados, tá? Mas não é o suficiente para a nossa análise estatística. Então, se você quiser ver individualmente, você pode utilizar a função min. Então, vamos pegar aqui uma variável.
chamar dados, e eu quero ver do ativo total. E eu vou chamar a função min. Ele vai mostrar só, né, a função min aplicada a um vetor, ou a uma variável, no caso, vai retornar para a gente só um valor, e esse valor é a média. Ele pode ser feito, né, para várias variáveis, né, eu quero fazer aqui para meu endividamento. 0,4754. Vamos conferir aqui. Endividamento, ó, média, 0,4755. E aí, até agora, assim, como isso aqui pode ser uma pesquisa para você lá na frente, se você estiver trabalhando com a base, aí você que vai dizer, de fato, se essa média está coerente com as pesquisas e tal. Aí não é o caso específico que eu estou trabalhando, eu estou apenas apresentando aqui os dados para vocês. Então, pode utilizar com o operador pipe, né? Ou então botar aqui dentro da função min, dados, ativo total, né? Da mesma forma, você tem esses dois formatos aqui para utilizar a função min. Contudo, isso aqui é um trabalho manual muito grande, né? Aí vamos dizer que eu quero criar uma tabela só com a média de todas as variáveis quantitativas. De forma mais automática. Eu posso fazer isso? Pode. Né? A gente tem uma função summarize _if do pacote deploy, tá? Que ela recebe como argumento uma condição lógica e em seguida uma função estatística. Então vamos pegar aqui nossos dados. Vou utilizar a função summarize if. Aí qual é a variável, qual é a operação lógica? Eu quero saber o seguinte: se a variável for numérica, ele aplica a função min. É essa a lógica. Então, como é que eu faço para saber se uma variável é numérica? Is.numeric. Tá? Essa função is.numeric, ela vai pegar a coluna da variável e vai avaliar. Essa variável aqui, ela é numérica? Se for numérica, verdadeiro. Então, aplica a função min. Caso contrário, não aplica. Se a variável não for numérica, ela não vai aplicar a função min. Então, vamos rodar aqui. Veja aí, ó. Retornou para a gente aqui uma tabela, tá? Em que ele aplicou a função min para todas as variáveis quantitativas. Certo? Então, aqui a gente está começando a melhorar o nosso procedimento de automatização, né? De criação dessas estatísticas, tá? Então, você partiu de uma análise aqui individualizada, ou de uma análise mais grosseira, assim, grosseira que eu digo resumida, né, de todos os dados, para uma análise mais aprimorada. Que aqui, você sabe que se você modifica aqui esses dados, né, você já tem uma forma de automatizar e criar uma tabela com médias, tá? Para um data frame que você tiver. Mesma coisa pode ser feita por desvio padrão, tá? Então, de uma forma geral, a gente calculou as médias das nossas colunas quantitativas, tá? Desvio padrão. Qual é a função do desvio padrão? Eu mostrei acima que é SD, tá? Então, se eu pego aqui dados, né? Deixa eu selecionar uma coluna aqui. Dados, ativo total. E então, utiliza a função SD, ele vai retornar para a gente o desvio padrão da variável, tá? Da mesma forma, eu vou pegar aqui imagem operacional e chamar a função SD. Vai retornar para a gente o desvio padrão, tá? Dessa mesma lógica, é um negócio muito trabalhoso. Vamos utilizar a mesma lógica aqui da tabela da média. Então, eu vou chegar a dado. Oi? Falando. Tem uma pergunta aqui do André Pereira, né? Tirou média até da variável ano. Tem como proteger uma variável que eu não quero que seja aplicada a média, por exemplo? Vou fazer isso agora. Bem lembrado. A gente vai utilizar a função select, tá? Lembra que eu usei a função select para selecionar as colunas? Aqui em cima. Vou até mostrar. Ó. Select seleciona as colunas de interesse. No nosso caso, eu coloquei tudo aqui, os nomes, né? Se eu colocar um menos antes do nome da variável, ele remove. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Pegue dados e, então, selecione todas as colunas menos ano. E depois, faço o summarize if, isnumeric.min. E aí, ele calcula aqui a mesma tabela, exceto pela coluna ano, que eu já retirei aqui anteriormente. Tá? Então, como ele falou, eu não quero ano, né? Mas eu quero que ele aplique a todas as quantitativas.
Então, como é específica, você pode colocar aqui menos um ano. Selecione dados, eu pegue dados, e então selecione todas as variáveis menos anos, depois faça o summarize, ou seja, verifique se tem numérica, se for numérica, calcule a média. Vamos fazer isso aqui, a mesma coisa para desvio padrão. Aqui. Aí a gente vai só modificar o quê? A função, né? Em vez de ser média, aplica o SD aí. Tá? Então aqui a gente calculou o desvio padrão para todas as variáveis quantitativas, exceto o ano, né? Como foi pedido. Tá? Isso é bom, né? Porque a gente está melhorando nossa análise. Contudo, eu ainda estou achando um trabalho um pouco braçal, né? Ainda está um pouquinho braçal. Eu quero verificar agora por trimestre, ou seja, me diga aí o desvio padrão das variáveis quantitativas para cada trimestre. É possível fazer isso? Sim. Como é que eu faço? Pegue dados. Vamos tirar o ano, né? Remova o ano. Ó, esse ano aqui pode ser, esse select ano pode ser feito aqui logo depois do dado, como depois do summarize. Aí fica a seu critério. Tá? Depois, aqui está o destaque. Se eu quero fazer por grupos, eu vou usar a função group by. Group by é uma variável, é uma forma de agrupar por textos ou variáveis categóricas. Vou agrupar por trimestre. Depois de agrupar por trimestre, faz o summarize. Ó. Summarize if. Se for numérica, a coluna, calcule o desvio padrão. E aqui a gente tem uma tabela, agora um data frame, em que a primeira coluna vai ser a coluna do grupo, tá? Q1, Q2, Q3, Q4, e as colunas seguintes serão as colunas dos desvios padrões, né? Dos desvios padrão. Todos os desvios aqui. Tá? Veja que agora, aí você pode perguntar, né? Tem diferença do desvio padrão aí entre os trimestres? Para as variáveis? Aí você vai olhar variável, ativo total. Parece que não tem muita diferença, não. Aí receita. A receita você já verifica, né? Porque são dados trimestrais, né? Possivelmente está ficando acumulado aqui, ó. Verifica que tem uma diferença. Tá? Mas também o desvio padrão está aumentando. Desculpa, isso não é média, isso é desvio padrão. Você está tendo um maior desvio padrão aqui por quarto trimestre. Mark to book, ó. Tem uma diferença aqui de desvio padrão muito grande, né? Primeiro trimestre. Isso pode ser aplicado também para setores? Sim. Se eu trocar aqui por setor econômico por Vespa, aí ele vai fazer a tabela do desvio padrão das variáveis, sendo que por setor, porque eu agrupei por setor. Se eu quiser agrupar por setor e trimestre, aí ele vai fazer mais específico ainda. Vai pegar cada setor, para cada trimestre, cada setor. Eu agrupei por trimestre, setor e calculei a estatística. Veja que é só você colocar a variável categórica dentro de group by. Então aqui ele está, ó, agrupou por trimestre, por setor. Tá? Então você pode fazer uma análise ainda mais específica, certo? Para cada setor aqui específico, analisando setor trimestre. Depende do grupo que você coloca. Tá? No caso seria aqui, né? Aí, essa resposta aqui, agrupado desvio padrão. Deixa eu ver aqui um negócio. Acho que aqui seria a média. Vamos ver a média. Pronto. A média, né? Aí você pode copiar esse código aqui. Veja que você fez isso aqui para calcular a média. E você faz também para calcular o desvio padrão. Tá? Pronto. Aí você tem duas tabelas. Duas tabelas de estatísticas. Tá? Uma de média, desvio padrão, agrupado para cada setor trimestre. Certo? E aqui, veja aqui um detalhe. Eu não criei nenhum objeto para salvar isso, né? Eu posso criar um objeto. Posso chegar e salvar isso como data frame. Aí depois que eu salvar como data frame, eu posso exportar isso para o Excel, né? Para o CSV aí, tá? Aí eu vou mostrar aqui, em seguida, ó. Vamos dizer que, vamos fazer com essa aqui, da média, do desvio padrão. Vamos dizer que você quer salvar isso aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de média. Média, trimestre, setor. Eu salvei isso como média, trimestre, setor. Tá? Aí vou utilizar a função, ó,
chamar média, trimestre, setor, e vou usar a função write, underline, CSV. Tá? Dentro de write, underline, CSV, vou colocar o nome do arquivo que eu quero criar. Vou chamar isso de média mesmo. Média, trimestre, setor.csv. Quando eu fizer isso aqui, ele vai criar um objeto no meu diretório, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Vou para o diretório. Felipe. Oi. Ó, o Francisco Miranda está perguntando, seria possível determinar um único setor para ser analisado ou excluir um, por exemplo? Sim. Deixa eu só abrir aqui e eu vou responder isso aí. Deixa eu abrir aqui a pasta para mostrar o arquivo. Veja aqui, ó. Mini curso, né? A gente criou média, trimestre, setor. Então, a gente tem essa base aqui, ó. Média, trimestre, setor. Vou ver o arquivo. É porque eu criei o arquivo CSV, né? Ele está aqui separado por vírgula, tá? Então, eu criei uma tabela que está nos dados aqui em Excel, em CSV, desculpa, que tem a média, trimestre, setor. Se ele quiser fazer o filtro do setor específico, vamos lá. Ele perguntou se eu posso fazer análise só de um filtro, só de um setor, ele quer. Isso, ó. Seria possível determinar um único setor para ser analisado. Sim. Ou excluir um único só, por exemplo? Então, vamos lá, eu quero dados, vou filtrar, tá? Fazer o filter. Vou utilizar a variável setor econômico Bovespa, quero igual a consumo. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Aí você tem que ver o texto específico, tá? Nós vamos botar saúde. Eu quero o setor saúde. Então, eu quero filtrar só o setor de saúde. Depois você aplica a mesma coisa. Select menos ano, remove a variável de ano, agrupa, né? Não vou precisar agrupar por setor, porque eu já estou calculando ele aqui, só estou com ele, né? Vou agrupar só por trimestre, por exemplo. E aí depois eu faço, né, o summarize. If, se é numérico, né, calcula a média. E aí eu estou calculando aqui a média das variáveis apenas por setor saúde, né? Agrupadas aqui por trimestre. Tá? Agora, isso aqui você já tem, né, naquela tabela geral aqui que eu criei. Então, se você verifica aqui, média, trimestre, setor, você tem já saúde aqui, tá? Já foi criado, né? Verifica Q2 saúde, Q3 saúde, né? Q4 saúde. O que é que você pode fazer? Ao invés de criar esse código todinho aqui, eu tenho um média, trimestre, setor, e vou fazer o filtro nela, né? Setor econômico Bovespa igual a saúde. Eu acho esse procedimento melhor, né? Cria da estatística toda e depois faz o filtro. Ó. Para não ter que escrever o código duas vezes. Então, isso aqui, ó, é desnecessário, tá? Eu recomendo que você faça isso aqui primeiro. Cria a estatística toda, depois você faz o filtro. Então, tá aí. Aí aqui eu já salvei, tá? O arquivo no Excel. Se você quiser depois importar ele, você pode importar também. Então, eu vou mostrar aqui uma função que eu criei, tá? Chamada estatísticas. Essa função, ela recebe um vetor, que seria uma variável, remove os valores NA, se existirem, depois calcula média, mediana, a quantidade de observações, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, e retorna tudo isso. Então, essa função, eu vou salvar ela aqui, ó. Rodei a função, tá? Eu criei essa função, ela já está aqui no meu ambiente. E aí, se eu chegar a essa função, eu vou mostrar a vocês aqui, ó, aplicar ela, tá? Vamos pegar aqui dados, ativo total, estatísticas.
E aí ele calcula todas essas estatísticas que eu pedi aqui acima. A quantidade de observações, a média, a mediana, desvio padrão, primeiro quartil, terceiro quartil, Felipe, mínimo e máximo. Oi. alguns alunos estão falando que a apresentação saiu. Para mim, não. Para mim, tá tranquilo. Alguém. Eu não sei, o Enem. Deixa eu colocar de novo aqui. Vocês estão vendo alguma? Estão vendo agora? Tá normal. É para alguns. Tá. Tá. Não sei por quê, velho. Foi alguém que apertou sem querer. Foi Alguma fazer coisa a para apresentar, apresentação. não foi? Eu acho. Foi. Tá bom. Mas aí tá normal. Continua. Tranquilo. Tá, aí Desculpa. você me avisa. Não, obrigado. Onde foi que eu parei aí, então? Onde é que eu parei? Onde é que eu botei isso? Você tinha dito que ia deixar tudo pronto para que quem quisesse baixar, né? Sim, A base, Não, eu e queria você fazer já estava modificando. Tá. Então, assim, voltando aqui para aquela questão. Eu faço a estatística agrupada de todos os grupos e depois eu posso fazer o filtro específico, né? Se eu não quiser saúde, né, eu poderia dizer, não, eu não quero saúde. Então, usa o símbolo diferente, que é exclamação igual. E aí ele vai mostrar aqui todos os setores, exceto de saúde. Tá? Então, ele, no caso, diz, eu quero só um setor. Então, se for só um setor, seleciona saúde, um exemplo. Eu não quero o setor saúde. Então, exclamação igual, ele vai remover saúde. Então, cria a tabela total e daí tu vai fazendo os filtros. Eu acho mais fácil. Tá? Aí eu disse o seguinte, eu criei aqui uma função chamada estatísticas. Essa função recebe um vetor, x, o vetor pode ser uma coluna, data frame, uma variável, e calcula, ó, média, mediana, quantidade de observações, desvio padrão, mínimo, máximo, primeiro quartil, terceiro quartil, e retorna tudo isso. Aí um detalhe a primeira coisa que ele recebe, que ele faz aqui, inicialmente, calcula, remove os valores NA, os valores faltantes. Certo? Então, eu mostrei aqui outra forma, tá? Eu posso fazer aquele NA.omit, mas aqui eu estou fazendo outra forma de seleção. Então, a primeira coisa que essa função faz é remover os NAs. Depois calcula as estatísticas. Então, eu vou rodar essa função, salvar na memória do computador, e vou calcular aqui, ó. Veja aqui, eu chamei ativo total, e então, apliquei a função estatística. Aí essa função vai retornar para a gente, né, um vetor aqui com todas essas estatísticas, ó, quantidade de observação, média, mediana, desvio, primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo e máximo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso querer aquela tabelazinha que a gente fez lá, né, para essas estatísticas. Então, eu quero calcular todas as estatísticas, né, para todas as colunas quantitativas. É possível fazer isso? Sim. Eu não já criei a função estatística? Aí eu vou pegar aqui agora, ó, veja lá, vou mostrar a vocês. Eu vou pegar aqui esse código, vou pegar dados, tá? E então, vou selecionar, remover, né, o ano. Depois, vou fazer o summarize, if. Se for numérica, né, aplica a função estatísticas, que aí apresenta para a gente o data frame com todas essas estatísticas. Tá? Ativo total. Aí o detalhe, esse data frame aqui não tem nome de linha, né? E agora, como é que a gente faz? Nesse caso, a gente pode salvar isso. Felipe, Mesmo, o André Pereira está dizendo que ele não conseguiu. Ele está tentando seguir a sua sequência, né? E aí, ó, tentei rodar em função com esta função com várias estatísticas e não rodou. Aí ele está perguntando se precisa incluir alguma coisa. A gente tentou ajudá-lo, perguntei se ele baixou a base, ele disse que sim. Perguntei se ele está com R atualizado, ele disse que sim.
Ele diz até que está lendo todos os comandos. Só Certo, mas esse que não rodou, quando faz a estatística agrupada. o group by, qual é o código específico? Aquele que eu mostrei do grupo saúde, alguma coisa do tipo ou não? Eu acredito que deve ser o grupo pai. Ah. Acho que é isso que ele não está conseguindo. O que é que está mostrando o resultado para ele? Isso, ó, ele diz que é o grupo pai. Ele diz que simplesmente não rodou. Clico em run e não acontece nada. Aí é estranho porque normalmente quando dá um erro, ele mostra o erro, né? As funções Isso. normalmente elas apresentam para a gente qual foi o erro específico. Assim eu não tenho como ver porque eu não tenho o código dele no computador. Mas uma pergunta que eu faço é: ele conseguiu chegar nos dados estruturados igual ao meu? Aparentemente, pelo que ele está dizendo, sim. Sim, conseguiu. Ó. Ele colocou aqui no chat. Ele Ele está travado aqui, nessa função? é do grupo by. Isso. Isso. Group by, trimestre. Veja se o nome da variável está correto, está igual mesmo. E se o nome da variável estiver diferente, aí vai dar problema mesmo. Vamos dizer aqui que eu colocasse setores. Né? Veja que ele mostra um erro aqui, ó, erro. O grupo deve estar dentro dos nossos dados, ou seja, deve ser uma coluna. Nesse caso, o setor econômico não foi encontrado. É isso que eu estou dizendo. Tem que ver se O o dele erro. nem erro dá. É como se tivesse dado uma trava, né? Porque não mostra nada. Se ele fez isso aqui, não mostra nada mesmo, não. Fica verdinho e ele salva aqui em média, trimestre, setor. Ele cria um objeto chamado média, trimestre, setor. Ele não retorna mesmo nada, não. Eu tenho que pedir para ele mostrar. Mostre agora média, trimestre, setor. Aí sim, ele vai retornar para mim o objeto criado. Agora, como é que ele sabe que é no grupo by? Que pode ser o select, pode ser o summarize também. André, você pode escrever no chat. Em função da sequência, ele está na mesma sequência que você. Ele tem como mostrar aí o código, a apresentação, para a gente ver? André, se você quiser mostrar, ele disse que vai rever. Siga, que aí Tá, tenta descobrir. tá bom. Então, a gente criou aquela função, né? Então, estatísticas, depois eu fiz o summarize e criei as estatísticas descritivas para todas as minhas variáveis, exceto de ano, né? Quantitativa. E eu vou salvar isso aqui como tabela estatísticas, stat. Tá? Chamar esse tab stat. Então, se eu criei tab stat, o problema é que tab stat não tem nome, né? Peraí, eu não sei quais são as variáveis aqui. E aí, como é que eu faço? Nesse caso, eu tenho que criar, eu vou até pegar aqui, tá? O nome das estatísticas, tá? Vou chamar isso de stat nomes, ou seja, o nome das estatísticas da minha tabela. Aí eu estou dizendo aqui, ó, o N, a quantidade, a média, a mediana, até botei aqui um símbolo, tá? Para mostrar que se estiver dentro de texto, você pode. Medianos e o padrão, Q25, Q75, mínimo e máximo. Criei. Se eu quiser ver stat nomes, ele mostra para mim, stat nomes, tá? E aí posso fazer o seguinte. Agora eu quero esse vetor seja os nomes das minhas linhas, tá? Então, só um detalhe, eu esqueci de colocar aqui como data frame, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, s.dataframe. Então, s.dataframe vai transformar essa minha tabela aqui no dataframe, porque eu me lembrei agora que a função summarize if cria um table, e o table, ele depreciou aí a função row names, e a função row names, ela cria os nomes do dataframe, tá? E aí eu não quero o table, eu quero o dataframe mesmo. Então, s.dataframe transforma essa tabela criada no dataframe. Então, vamos lá, de novo, tab stats,
Tab status, ela não tem nome de linha, mas eu quero os nomes das linhas. Quais são os nomes das minhas linhas? Status nomes. Como é que eu faço? Eu tenho uma função chamada row.names, tá? Se eu peço aqui o row.name de status, ele vai dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, até 8. Não tem nome específico, né? É o número. Então, eu vou dizer que esse nome vai ser stat nomes. Então, eu vou pegar cada valor, cada caractere desse aqui e associar a linha. N vai ser a primeira linha, média vai ser a segunda, média na terceira, assim sucessivamente. Veja que eu estou dizendo que o row names vai receber stat nome, né? Agora eu vou chamar tab stat. Quando eu chamo tab stat, agora eu tenho um data frame com todas as estatísticas para todas as variáveis quantitativas. Tá? Se você quisesse ter feito o group by, você fazia o group by aqui, né? Era possível também, tá? Agora, cuidado com o group by, porque você ia ter mais linhas, né? Então, seria um problema, seria mais complicado você fazer isso. Aí, o que é que eu recomendo? Quando vai fazer por grupo, vamos utilizar outra lógica. Tá? Isso aqui é só explicando esse código. A gente vai utilizar a função do apply. Tá? O apply, ele faz o seguinte. O apply, ele aplica uma determinada função a um data frame. E aí, pode ser a colunas ou as linhas, tá? No nosso caso, a gente quer aplicar colunas. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bag dados, select, eu vou selecionar as variáveis numéricas, vou remover o ano, tá? Ó, select if, ele recebe uma condição. Se a condição for verdadeira, ele retorna. Então, nesse caso aqui, select if só as variáveis numéricas. Remova ano, tá? E aplique na margem 2, que é colunas, tá? Margem 1 é linha, margem 2 é coluna. A função é estatísticas. Então, vou mostrar a vocês. Ele cria a mesma tabela que a gente fez acima, né? Veja que eu tenho duas formas de escrever aquele código. Tá? Aqui, ó, ele já mostra já o nome das linhas, tá? Isso aqui é uma matriz. Tá? Então, veja o que aqui apply faz. Apply, ele pega uma função, estatísticas, e aplica ou nas linhas ou nas colunas de um data frame. Tá? Salvem isso na memória de vocês. Por quê? Porque a gente vai utilizar agora uma função chamada by. Tá? Essa função by recebe dados, um data frame, recebe grupo, qual é a variável de grupo, e recebe a função que você quer aplicar. Então, ela vai fazer as estatísticas por grupos, tá? Então, veja que a gente vai agora já criar um data frame, uma lista com todas essas estatísticas para cada grupo. É outra forma de você fazer, tá? Então, como é que eu vou fazer isso agora? Por grupo. Eu vou criar uma função chamada apply estatísticas. Essa função apply estatísticas, ela vai receber um data frame e esse data frame vai aplicar a função estatísticas nas colunas. Tá? Então, eu vou salvar essa função, apply estatísticas. Vou selecionar o nome das colunas das variáveis quantitativas que eu quero. Tá? Então, eu pego meus dados, retiro o ano, select menos o ano, seleciono só as colunas numéricas e peço o nome das colunas, ó, call names. Então, vamos lá. Quantivars. Quem é quantivars? Quantivars é o nome das variáveis quantitativas. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Que é para simplificar dentro da função by, tá? Porque eu vou fazer, ó, na função by, dados, aí isso aqui é a forma de selecionar linhas e colunas. Então, quando você tem um data frame chamado dados, você pode fazer a seleção de linhas ou colunas da seguinte forma. O que vem antes da vírgula
linhas, por exemplo, 1, aí ele mostra a primeira linha. 1A2 mostra as 2 primeiras linhas, tá? No caso, eu quero todas as linhas, então eu deixo nada, eu deixo vazio antes da linha. E depois a coluna, vamos dizer que eu quero a coluna nome. Ele retorna para mim todas as linhas da coluna nome. Se eu quero a coluna nome e a coluna ativo total, eu boto um vetor com esses nomes, ele vai retornar para mim essas colunas. Então, é outra forma de você fazer filtro, de seleção de colunas, né? Então, eu criei a variável quantivars, que seria o nome das colunas quantitativas, para colocar aqui, tá? Então, ó, pegue dados das variáveis quantitativas, tá? E, em seguida, selecione a variável de grupo, no caso, eu coloquei trimestre aqui, ó. Tá? E depois utilize a função apply estatísticas, que eu criei aqui em cima. Certo? Então, vamos rodar. Aí ele vai criar aqui para a gente uma lista com todas essas estatísticas por trimestre. Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, tem todas as estatísticas aqui para todas as variáveis quantitativas, tá? Para cada grupo, para cada trimestre. Então, isso aqui já ajuda bastante, né? Se você quiser fazer uma análise aí mais aprimorada para cada trimestre, você pode analisar, por exemplo, vamos ver aqui o endividamento, aí você pode pegar o endividamento e verificar aqui toda a sua distribuição, né, ao longo dos trimestres, tá? Então, esse tipo de código vai ajudar você nesse tipo de procedimento. Então, eu sei que para quem está iniciando, obviamente não vai entender muito, né, mas aos pouquinhos, se você vai tentando aplicar na sua base, lá desde o início, e aí, uma hora você vai conseguir, tá? Isso é importante, é que você pratique. Não existe só uma forma de resolver um problema, tá? Existem várias formas de você resolver. Estou mostrando aqui diversas formas diferentes de você calcular a estatística, para você fazer as análises aí de uma forma automatizada, em vez de estar evitando fazer as coisas manualmente, né? Então, cria o código uma vez, você vai ter aquela lógica, vai sempre aplicar essa lógica, tá? Então, tá aqui. Então, essa é a primeira parte, né? Segunda parte das estatísticas. Veja que a margem operacional, ó, porque esse aqui está em 0,3. Mas se você ver, tem uma certa variação, né? Do quarto trimestre aqui para o terceiro trimestre, valores máximos aqui, valores mínimos, tem uma modificação muito grande da margem operacional, o ROA também. Então, veja que as distribuições mudam entre os trimestres, e essas análises estatísticas são fundamentais para você depois realizar sua modelagem, né? Que isso está mostrando o seguinte: trimestre é uma variável importante, né? Se você não leva em consideração trimestre aí, quando você está trabalhando com dados trimestrais, você vai ter problema nos seus modelos, porque você tem diferença nas distribuições. A mesma coisa de setor. Então, uma das práticas lá, quando você faz os modelos estatísticos, talvez fazer modelos ou por setores, né? Ou então, pelo menos, criar variáveis danos para representar setores. E trimestre da mesma forma, tá? Isso, com certeza, vai melhorar, porque você, quando analisa aqui as distribuições, você verifica totalmente distinção aqui, né? Diferença ao longo dos trimestres, a mesma coisa ao longo dos setores, tá? Se você quisesse colocar setor aqui, chegar dados, setores, né? Setor econômico do Bovespa, ele vai mostrar aqui as estatísticas para todos os setores, ó, bens industriais, comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico, materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis, saúde, né, tecnologia da informação, utilidade pública. Então, veja que você tem aqui distribuições bem distintas, né? Só você pegar aqui, veja a margem operacional, tecnologia de informação e utilidade pública. Olha a margem operacional, a quantidade de observações já é diferente. Aí você pega, por exemplo, a média. Nesse caso aqui, a média da tecnologia de informação é 1,91 aproximadamente. Já a média do setor de utilidade pública tem média de 0,17. É muito grande a diferença, né? Aí você pode estudar o porquê dessas diferenças todas, tá? No nosso caso aqui é você estar explorando os dados, inicialmente. Então, terminamos essa segunda parte das estatísticas. E, de uma forma bem introdutória aqui, vou mostrar as visualizações, tá? Então, visualização, vou mostrar alguns gráficos para vocês. Gráfico de barra, né, que é utilizado quando você quer apresentar quantidades. Histogramas, faltou um M aqui. Histograma mostra a distribuição dos dados. Boxplot mostra a distribuição com intervalos.
no formato daquela caixa, né? Gráfico de dispersão mostra os pontos, tá? E o gráfico de linha, tá? Fazendo essa análise aí, eu vou mostrar para vocês como a gente cria por exemplo, um gráfico de dispersão e já mostra aí as regressões, né, entre as variáveis, tá? Que aí você já consegue visualizar mais ou menos a relação entre elas. Então, a gente vai usar o pacote ggplot2, e a meu ver, comparado até com o Python, para mim não tem pacote mais fácil de utilizar e mais intuitivo do que esse, tá? Uma vez que você pega entendimento da lógica dele, tudo fica bem fácil, no sentido que ele é fundamentado na lógica da gramática de gráficos, então ele vai adicionando camada por camada. Você abre primeiro qual é o tipo de gráfico que você tem interesse e vai adicionando as camadas como novas formas estéticas, tá? Então, tudo parte do início da função ggplot. Então, você vai chamar a função... Felipe, Fala. o Gilson Silva está perguntando, é possível reproduzir o gráfico de regressão no R ou no Python? Sim. Você tem comando aqui que ele já faz a regressão para você. Dentro do ggplot. Antes de você rodar uma regressão, de fato, você já pode, dadas as variáveis aí, isso obviamente tem que ser duas variáveis, né? Porque se for mais de duas variáveis, tridimensional ou mais, né? E não tem como fazer um gráfico disso. Mas bidimensional aqui tem como verificar, tem como fazer facilmente. Tá? A gente vai dizer quais são as variáveis e vai aplicar uma função de ajustamento, um ajustamento, né, de uma regressão. Tá? Então, vamos lá. Pega a função ggplot, a gente vai aplicar, vai chamar os dados, tá? E vai colocar aqui a estética, né? Statics aqui. Dizendo o seguinte, qual é o eixo X, qual é o eixo Y, se tem grupos, se tem cores diferentes que você quer adicionar. Então, tudo parte aí dessa lógica, tá? Então, você vai iniciar chamando a função ggplot, depois coloca a estética que você quer e vai adicionando as camadas, tá? Então, a primeira camada vai ser a GeoBar, que é que faz o gráfico de barras. Então, vou pegar aqui, vamos criar um gráfico de barra para variável setor, porque é quantidade, né? Então, eu posso utilizar aqui também o operador pipe, no código que eu disponibilizei lá para vocês, não está usando não, mas posso usar sem ele também, tá? Sem ou com o pipe. ggplot, dados, eu posso fazer assim, ggplot dados, como posso fazer dados, e então chamo a função ggplot, né? Essa é a lógica. Ou usa o operador ou não usa. Eu vou mostrar as duas formas. Aí você vai colocar a estética. Nesse caso eu quero o seguinte, eu quero o eixo X ser o setor. Então X vai ser setor econômico Bovespa, tá? Aí vou adicionar, eu dou um mais aqui, que eu vou adicionar a camada da barra, de geom bar. Então, geom bar. Então, ele toma um tempinho, aí, ó, cria o gráfico. Aí não ficou legal, porque os nomes dos setores são muito grandes, né? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso no eixo Y. Teria mais espaço, tá? Aí o que a gente faz? Vou usar agora com o operador pipe. Pega dados, chama a função ggplot, e na estética coloca o Y como setor econômico Bovespa. E adiciona a camada geom bar. E aí a gente cria agora o gráfico de barras, né? Ou seja, você vai ver a quantidade de observações para cada setor. Aqui embaixo ele bota até o count, né? Que seria a quantidade, tá? Lembrando que esse curso é mais introdutório, assim, estou mostrando só o que você pode fazer, tá? Eu poderia explorar cada elemento desse aqui, como o texto da legenda, ordenar isso aqui, mudar o tema, a cor, tudo isso. Tá? Você pode fazer muita coisa. Aqui você verifica a quantidade. Ó. Setor de tecnologia de informação e comunicações, ele tem muito poucas observações ao longo do tempo, né? E essas diferenças aqui, elas podem ser bem consideráveis quando você estiver fazendo uma análise dos seus dados, tá? Então, veja aqui que você pode colocar o dado no eixo X, quanto o dado no eixo Y.
tá? E aí eu coloquei até para você tentar aqui, tenta fazer a mesma cor, né? Aqui não, modificar cores, não. Depois eu vou explicar como muda a cor, mas eu peço aqui, ó, tente fazer o seguinte, crie um gráfico desse aqui com a variável ano. Aí você vai criar, né, no lugar de setor, você coloca o ano. Eu posso copiar até o código, porque não tem diferença, só a variável mesmo, né? Ano, tá? Então aqui teria, para cada ano, a quantidade de observações. Veja que a gente tem diferença da quantidade de observações ao longo do tempo, né? 2020, porque a gente tem só o primeiro trimestre, eu tenho, né, os dados disponíveis. Então, você teria diferença também, tá? Se eu quiser adicionar, por exemplo, cor, vamos dizer que eu quero adicionar cor. Eu não quero esse gráfico assim, todo cinza. Eu quero que cada setorzinho desse aqui tenha uma cor diferente. Como é que a gente faz? A gente vai adicionar o parâmetro aqui, ó, fio. E fio vai criar as cores. Mas eu tenho que dizer qual é o grupo de cores diferentes. Vai ser o próprio setor econômico. Então, eu vou chamar dados. ggplot, né? A estética. Dentro da estética eu vou colocar Y. Quem vai ser Y? Vai ser o setor econômico Bovespa. E fio, né? Que vai dar as cores diferentes, vai preencher as cores. O setor também econômico Bovespa. Tá? E aí vou utilizar o G1 bar. Gplot. Ele vai criar, né, esse gráfico com as cores. Como você já tem a legenda aqui do eixo, né, eu não preciso dessa legenda aqui. Aí, para remover essa legenda, é simples. Você vai adicionar outra camada, chamada guides, e dizer que o fio vai ser false. Esse guides aqui é para colocar a legenda. Então, eu vou dizer que é falso no fio. E aí, ele vai remover aqui a legenda do nosso dado. Tá? Então, a forma inicial aí de criar gráficos, né, para você visualizar, que às vezes a visualização é melhor do que a estatística, né, daquelas tabelas. Histograma. Mesma lógica, a diferença é que a função do histograma é geom, underline histograma. Né? Então, eu vou fazer aqui o histograma do ROA. Vamos lá, vamos pegar dados, ggplot, a estética, eu vou colocar aqui x, né, o ROA. E aí vou adicionar aqui o geom, histograma. E aí ele criou aqui o histograma, o gráfico não está legal, porque a gente tem dados extremos, né? Então, esses dados extremos, eles acabam dificultando a visualização. O que a gente pode fazer é um filtro desses dados. Aí, como é que a gente faria esse filtro? A gente teria que utilizar algum filtro específico, né? Eu vou mostrar aqui vocês que vocês podem fazer, por exemplo, o filtro do 1,5 vezes o intervalo interquartílico, né? Que é o intervalo interquartílico. Aqui é a diferença do terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, essa diferença do 75 menos o 25% dos dados, tá? Então, eu vou deixar meus dados aí entre esse intervalo. Não é o intervalo, vamos dizer, o único correto. Não, você tem várias formas de trabalhar seus dados. Nós vamos trabalhar em cima desse aqui. Então, eu vou extrair aqui, né? O ROA máximo. Meus dados, que vai ser 1,5 vezes o IQR. ROA. Vou extrair o ROA mínimo, menos 1,5 do IQR, dados, o ROA, tá? Vou salvar esses valores e vou fazer o filtro. Então, vou pegar aqui dados, tá? Vou fazer o filtro de modo que o ROA vai ser maior do que o ROA mínimo e menor do que o ROA máximo. Esse filtro, ó, ele vai fazer só no ROA.
Veja que ele retorna para mim um data frame, né? Então, eu posso salvar isso aqui como dados. Uma vez que eu salvei, um detalhe, uma vez que eu salvei isso aqui em dados, eu já fiz o filtro, tá? Eu perdi a informação anterior. Então, talvez não seja tão legal você sobrescrever os dados. Você pode utilizar outro tipo de código. Mas no caso aqui do nosso análise, não tem problema não. É só salvar em dados mesmo. E aí a gente pode reproduzir o mesmo gráfico. Copiar aqui o código. Tá? E aí a gente vai visualizar agora o histograma. Ó. Veja que uma vez que a gente fez esse filtro dos outliers, a gente tem uma distribuição aqui mais bem comportada, né? Não estou dizendo que é você para fazer isso, tá? Um detalhe é, isso aqui foi um filtro que eu escolhi, né, arbitrariamente para conseguir visualizar os dados, tá? Então, trabalhando aí com os dados mais próximos da distribuição normal, tá? Aí, nesse caso aqui, depois vocês fazem um teste, tá? Vejam também a variável market to book. Você pode fazer também esse filtro, ó, e criar aqui o gráfico do histograma. Da mesma forma, né? Eu tenho até, deixa eu ver aqui. Você cria o market to book máximo, o mínimo, faz o filtro, e cria o gráfico, tá? Então, X, market to book, aí você vai ter o histograma, market to book. Vê que a distribuição é diferente, né? É parecida, mas é diferente, tá? Ela tem muito mais assimetria aqui, tá? À esquerda. Então, esse é o gráfico do histograma. O gráfico do histograma permite a gente analisar a distribuição dos dados. Depois, o gráfico do boxplot. O gráfico do boxplot, ele já dá para a gente esse intervalo, né? Então, para criar esse gráfico do boxplot, a gente vai usar a função geom_boxplot. É bem simples. Então, ggplot, chamar aqui dados, né? ggplot, a estética, eu vou dizer que o ggplot vai estar em Y, tá? A orientação vai ser vertical. Então, ativo total, quero ver o ativo total. Geom boxplot. E aí ele cria o boxplot de forma vertical, tá? Então, aqui esse gráfico é a distribuição, né? Onde você apresenta aqui alguns outliers do ativo total, o mínimo do intervalo de confiança aqui, tá? E o máximo. O primeiro quartil seria essa linha, a mediana e o terceiro quartil. Então, você tem uma análise aí da distribuição dos dados. Se você quisesse colocar no eixo X, você vinha aqui onde tem Y, botava no X. Ele coloca aqui no eixo horizontal, tá? Aí fica a seu critério. Se você quiser adicionar, por exemplo, o setor, né? Você copia o mesmo código, sendo que você vai colocar o fio, igual você utilizou lá no gráfico de barras. Depois de colocar o ativo total, eu vou colocar o ativo total aqui em Y, tá? Eu venho e preencho as cores com setores econômicos. Vou ver. Setores não, setor. Veja agora que a gente tem aqui a distribuição, ó, dos dados e qual o ativo total ao longo dos setores, né? Então, é uma análise já mais interessante. Aí aqui é importante você deixar, tá, a legenda, para você saber o que cada cor significa. Nesse caso, seria setores. Então, você verifica que há diferença no ativo total entre os setores, né? Se for uma diferença significativa estatisticamente, você teria que fazer um teste estatístico, mas a priori, pelo que a gente vê nesses dados, existe uma diferença, pelo menos entre alguns setores, tá? Realmente esse aqui, comunicações é uma distribuição bem diferente das demais, tá? Aí você pode fazer a pergunta, né, se esse e o endividamento, ele varia entre os trimestres? Aí como é que a gente faria isso? Vamos criar aqui esse histograma. Histograma não, boxplot da variável endividamento agrupado por trimestre. Então eu vou pegar os dados, vou chamar ggplot, vou aplicar a estética em que x é o endividamento, vou colocar agora no outro eixo, e vou preencher isso por trimestre, as cores por trimestre. E vou chamar o geom boxplot. Eita, e aí a gente não consegue nem visualizar
Veja que o endividamento tem muito outlier, né? Os outliers são tão grandes que a gente não consegue nem ver a distribuição aqui, fica tudo muito distante, né? É uma coisa que você pode fazer aí, e aí seria a atividade de você realizar um filtro, né? Então, vamos tentar fazer esse filtro para ver se a gente consegue visualizar pelo menos a distribuição dos dados que estão mais normais aqui, né? Mais próximo da normalidade. A gente faz o filtro. Endividamento, máximo, endividamento mínimo, salvo isso em dados, tá? E faço o mesmo código aqui. E aí a gente consegue, depois de fazer o filtro, verificar a diferença do endividamento aqui. O que dá para ver é que não tem muita diferença não, né? Uma vez que você tirou os outliers lá, os trimestres não estão variando muito não, certo? Então, isso pode ser no eixo Y ou no eixo X. É o seu critério, a forma como você acha melhor a visualização. E, por fim, né, a gente vai ver como criar o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão você vai usar geom underline point, né, que vai criar os pontos. Dispersão é um gráfico onde você apresenta duas variáveis e os pontos, né, associando x a y, tá? Então, vamos ver aqui o ρ em função do endividamento. Vou chamar dados, né, dados, gplot, a estética. Quero dizer o seguinte, o x é endividamento e o y é o ROA, tá? E vou adicionar aqui o geom point. Vai criar aqui um gráfico, ó, de pontos, né, de dispersão, tá? Do endividamento em função do ROA. Quando eu já fiz os filtros, né, veja que os dados estão bem compactados, tá? E aqui você não consegue visualizar nenhum padrão. Aqui eu não consigo visualizar nenhum padrão, né? Como é que eu faço? Então, eu quero ver um padrão, quero ver se tem padrão. A gente poderia ver o seguinte, será que há diferenças entre essa relação entre os setores? Vamos verificar como é que a gente faz isso. A gente utiliza, aí é diferente, não é fio, tá? Fio é preencher com cores. No nosso caso, não tem como preencher um ponto, né? O ponto, a gente pode modificar a cor do ponto. Então, a gente vai usar a função color. Color, por quem? Pelo setor econômico Bovespa. E aí, a gente, né, tem um gráfico aqui, em que cada ponto vai ter uma corzinha associada a um setor. Ainda está difícil a visualização, mas deve apresentar um padrão, né? Aí, como é que eu faço para criar aqui uma reta de regressão? Vou criar a reta de regressão endividamento, ROA em função do endividamento por setor, tá? Eu vou copiar esse código aqui, mesmo código, tá? E vou adicionar essa linha de regressão, que seria a função, ó, geom smooth. Vou colocar o método é LM. LM é o método da regressão linear. É linear model, tá? LM é linear model. E aí ele vai criar aqui o gráfico com as regressões lineares, tá? Por setores. E aqui verifique que tem um padrão, né? Ou seja, você tem retas com inclinações diferentes, tá? E então, o que você pode perceber é que quando você visualiza o gráfico assim, sem uma reta, você não tem como perceber aquele padrão, porque tem muita informação. Mas quando você bota as retas, né, você já verifica que, de fato, você tem relações diferentes entre os setores, tá? Se é estatisticamente significante, aí você teria que, de fato, testar um modelo, né, estatístico, fazer análise de pressupostos. Mas o que os dados estão mostrando, pelo menos nesse escopo aqui, é que há diferença entre os setores da relação ROA e endividamento. Tá? Então, acredito que você pode deixar até um espaço aqui, né? Você pode testar aí outras relações, tá? Então, vamos dizer que o cara quer saber a margem operacional em relação ao ativo. Existe aí uma relação entre esses dados, né? Se você criar o gráfico a priori aqui, sem nenhuma regressão, talvez a gente não veja isso. Mas vamos lá. Dados, ggplot, a estética vai ser x igual a ativo total, y igual a margem operacional, tá?
Vou já colocar a cor, que eu já sei que é importante eu colocar essa cor, senão não percebo as diferenças, né? Setor econômico, Bovespa. Vou adicionar o G1 Point. Tá? Eu crio, ó. Eita, danado, não consigo nem ver a diferença aqui, porque eu tenho um pontinho aqui do setor, acho que é materiais básicos aqui, que tá muito extremo mesmo. Inclusive tem um da saúde também aqui, bem extremo para negativo. Esses valores aqui, eles é tanto que a gente não consegue nem visualizar as diferenças, né? É o que a gente tem que fazer. A gente teria que fazer o filtro. Vamos tentar fazer esse filtro aqui. Aplicar esse filtro e depois criar o gráfico, tá? Então, vamos lá. Fazer o filtro da margem do mesmo jeito. Salvar isso em dados e criar aqui o gráfico. Eita, a gente já percebe aqui que a margem operacional parece que tem um padrão aqui com o ativo, em função do ativo total. E, inclusive, esse gráfico está melhor visualmente do que o outro, né? Perceba que você tem um destaque aqui de algumas cores específicas, um padrão aqui de crescimento, né, de alguns setores. Então, vamos adicionar a reta. A gente pode pegar esse mesmo gráfico, né? Aí um detalhe, eu podia até fazer isso aqui, ó. Eu vou salvar isso aqui como P. Talvez como P. Aí ele não mostra nada, né? Aí eu venho aqui agora, P. Se eu chamar P, ele vai mostrar o gráfico. Porque eu salvei, né? Em P eu salvei o gráfico de ggplot. Aí eu vou adicionar isso agora, geom, underline, smooth, método, lm. Ele vai retornar para mim, ó, o gráfico ggplot que eu salvei anteriormente, tá? Juntamente com a reta de regressão. Tá? A gente verifica aqui, de fato, ó, tem um comportamento aqui, retas, né, com inclinações diferentes, assim, da margem operacional em função do ativo. Então, essa é uma forma também de você avaliar aqui e analisar, explorar, da forma exploratória esses dados, tá? Nenhuma confirmação a gente pode tirar a partir disso, mas isso pode nos mostrar que a gente tem que seguir por algum caminho. E um desses caminhos veja que setor é muito importante para fazer a distinção aqui, né, dos modelos, tá? Então, a função para criar isso é geom smooth, método lm. Se eu tirar isso aqui, ó, o método lm, ele cria funções não lineares, tá? E aí, obviamente, esses dados eles apresentam padrões não lineares, aí no caso aqui ele se torna não interpretável, porque ele cria funções aditivas, e aí eu não tenho como de fato interpretar, tá? Então por isso que a gente coloca aqui o método lm, tá? Então, lembrando, o gráfico, você inicia ggplot, diz a estética, ou seja, eixo X, eixo Y, se tem cor, se for dispersão. Se for gráfico de barra, histograma, boxplot, isso não é cor, né? É fio, é preenchimento de cor. Aí você coloca lá o grupo. Depois você vai adicionando as camadas. Aí, nesse caso, a gente adiciona a camada nos gráficos de dispersão e depois a regressão linear, né? E interessante é que ele plota também até o intervalo de confiança, viu? Veja aqui que ele tem um intervalo de confiança. Essa área assim, cinza aqui, translúcida, né? Ao redor da reta, é o intervalo de confiança dos dados, tá? E isso aqui é importante, porque você visualiza que, inclusive, você tem um pouco de heterossedasticidade nesses dados, ó. A variância que está modificando ao longo das observações, né? Você tem um crescimento aqui, expansão da variância, né? Ao longo das observações. E isso é problemático, tá? Mas já mostra pra gente muita coisa do que a gente vai enfrentar lá quando for desenvolver modelos estatísticos. Por hoje, é isso. Eu espero, assim, que pelo menos vocês tenham compreendido alguma coisa, tal. É difícil no início, muita informação, mas qualquer dúvida podem mandar e-mail. Eu vou deixar meu e-mail no chat aqui. Aí fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Meu e-mail está aí, do acadêmico da UFPB. E
essa aula foi basicamente para vocês visualizarem tudo que vocês podem fazer inicialmente, né? Ou seja, próxima aula, o próximo encontro do minicurso vai ser específico de séries financeiras. Vai ver como importar dados de preço, de ações, diretamente de um pacote, estruturar esses dados para depois fazer algumas estatísticas, tá? Então, é bem legal esse procedimento, porque quando você automatiza, assim, imagina você fazer tudo isso no Excel, vai dar um trabalho braçal gigantesco, né? Você pode programar também Excel, né? Se você souber programar Excel, VBA, beleza, mas se não souber, é muito trabalho. E aí a gente tem muitas ferramentas interessantes. Isso aqui é só um pontinho, tá? É um universo gigante de funcionalidades que vocês podem utilizar, tá? O R é voltado especificamente mais para análise de dados, estatística, mas ele é uma linguagem de programação, então faz tudo o que você pedir para o computador fazer, tá? Se você quiser fazer leitura de dados na web, né, baixar dados demonstrativos contábeis, você pode automatizar processos para fazer isso. Inclusive, eu acho que o colega Kleber, né, deu um mini curso para vocês, que ele também desenvolve até um projeto lá na Universidade, o FESA, que eles estão desenvolvendo aí umas rotinas, né, para automatizar esses processos. Então, agradeço aí pela presença, e o Ener, fica à vontade de tirar dúvidas, perguntas. Certo, professor Felipe. O pessoal gostou bastante. E assim como você falou mesmo, a gente já teve o Glauco, o Kleber, e você ainda vai ter, na próxima semana, você novamente. Sim. Depois ainda tem a Poliandra e a Daniela também. Show de bola, show de bola. Isso é muito bom, porque aí a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo as coisas, né, e desenvolvendo. Isso. Todo mundo agradecendo muito, né, e dizer que é sempre um prazer tê-lo conosco nessa jornada. Igualmente. Pessoal, geralmente eu peço para todo mundo agora, Felipe, a gente abre a câmera para tirar uma foto para deixar registrado. Deixa eu me organizar. Vou pedir para que você encerre a apresentação. Vou encerrar. Um momentinho. Já até encerrou. Não, peraí. Não, encerrou não. Deixa eu ver aqui, viu? Pronto, vamos abrir nas câmeras aí para a gente tirar aquela foto tradicional. Matheus, quem puder ir tirando também. O pessoal tudo se ajeitando, viu, Felipe? Pronto, deixa o pessoal abrir. André, Ruth, Tamires. O pessoal está parabenizando bastante, viu? O bom é que a aula vai ficar gravada também. Eu vou encerrar a gravação agora. E aí é sempre bom vocês darem uma olhada.